Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que nos acompanha pelo Panflix, o aplicativo da Pan. Olha só, o programa de hoje vai tratar de um universo que é muito familiar, próximo para muita gente, mas que é uma realidade distante, pouco compreendida para outros. Só que tem uma galera que fica no meio do caminho, que faz parte do universo gamer, mas não se reconhece como gamer. É complexo, né? Mas a gente vai explicar como essa realidade está invadindo o comportamento das pessoas e movimenta um mercado muito importante, que se aprimora ano após ano para conseguir entregar uma experiência para um público muito exigente. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio meu parceiro que está sempre pela tela, o André Miceli. É o primeiro Sociedade Digital contigo neste estúdio aqui, depois de meses da pandemia, é isso? Mas estamos distantes, olha lá, tem sei lá quanto de espaço aqui entre nós. Um distanciamento social, né? Se fosse um filho, tinha nascido. Tem 9 meses exatamente, que eu não vim até aqui. É isso, então vamos juntos. Gostou da casa nova? Tô adorando. Então vamos nessa. Vamos nessa. E para esse bate-papo, duas figuras que conhecem muito sobre o assunto, sob óticas bem diferentes, mas que são complementares lá na frente. Primeiro convidado, Marcelo Tavares, ele que é CEO da Brasil Game Show, que é o maior evento de games da América Latina, um evento que eu tenho prazer de dizer que estou lá presente em todas as edições. E o Germano Cui, que é General Manager da Acer na América Latina, ele que trabalha para fazer os gamers felizes enquanto estão ali em frente ao computador. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente hoje, ainda que remotamente, era para estarmos presencialmente conectados aqui, porque era para a Brasil Game Show estar acontecendo neste final de semana aqui, em que nós estamos falando, né? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite, a oportunidade de participar com vocês, é uma honra para mim. Agradecer também sempre o carinho, a presença, a participação de vocês em cada edição da Brasil Game Show todos os anos. E esse ano, com a pandemia, infelizmente não tivemos como fazer a feira física, né, com a presença de todos os jogadores do Brasil, como ela acontece a cada ano, mas vamos ter aí no final de semana o BGS Day, a primeira iniciativa digital da BGS, para trazer um pouquinho para o público, de uma maneira virtual, aquilo que a BGS representa para todo mundo. Germano, você também, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E no teu caso, a pandemia não distanciou a Acer dos gamers. Na verdade, só fez com que eles ficassem mais próximos de vocês, né? Todo mundo em frente ao computador nesse período, né? Pois é. Primeiramente, gente, um prazer estar aqui com vocês. Realmente muito bom a possibilidade de estar nesse canal aqui com vocês, falando um pouco desse nosso universo gaming. E realmente, como você falou, a pandemia, ela aproximou, né, esse mundo game de muita gente que não jogava. Então, a gente começou a ver realmente alguns clientes procurando soluções, produtos gaming, que nunca tinham tido contato com esse universo. E também pessoas que já tinham contato, buscando aprimorar seus equipamentos, buscando um pouco mais de performance para estar conectado, né? Então, todo mundo jogando de casa aí, realmente, entrando os amigos. Acabou que virou, assim, um momento de convivência com os amigos, essa questão do gaming, né? Então, todo mundo quer se posicionar de uma determinada forma, jogar, participar. Esse momento tem sido um momento interessante, com o aumento desses usuários. E é interessante porque eu acompanho já esse universo há bastante tempo, já tive, sei lá, incontáveis edições da BGS e tudo mais, e é legal porque ano após ano você percebe a evolução do que é essa figura, o gamer, né? O que é esse cara e como ele vem evoluindo, vem mudando ao longo do tempo e como essa realidade vem moldando o comportamento das pessoas para além daquele universo contido ali do jogo, propriamente dito.
Então, desde o desenvolvimento de franquias que estão há sei lá quantos anos no mercado, com narrativas que ano após ano se renovam, trazendo novos elementos para a vida dessas pessoas, até produtos que são desenvolvidos a partir de demandas que surgem ali, né, na relação entre esse cliente, que é o jogador, e as marcas que desenvolvem esses jogos e tudo mais. E isso cria um universo que caminha, não em paralelo, mas dentro dessa realidade, dentro do cotidiano das pessoas. E isso rompe, né, Marcelo, com algo que já de algum tempo se tinha, com o preconceito. É um desocupado que está aí jogando. Se profissionalizou a realidade desse universo, ou seja, tem equipes que disputam campeonatos, ganham dinheiro com isso, movimentam aí um ecossistema bem importante por causa dos jogos e faz com que essa indústria cresça, se fortaleça, competindo aí com a indústria da música, com o cinema, de maneira muito consistente, né, Marcelo? Sem dúvida, eu acho que assim, o mercado de games, ele mostra a cada dia que passa a força que ele tem, como ele é abrangente. O game realmente deixou de ser aquela coisa nichada para se tornar um conteúdo de entretenimento para a grande massa, né? Recentemente nós fizemos uma pesquisa com Datafolha que ela mostrou o quê? O Brasil ele tem 67 milhões de jogadores. Então, 67 milhões de pessoas consomem algum conteúdo relacionado a game. Por outro lado, esse público ele também mudou, né? No passado, a gente via lá nas primeiras edições de Brasil Game Show, 10% do nosso público era feminino. Agora, essa pesquisa mostra que 47% do público é feminino, 53% é masculino, quase um empate técnico. E outra mudança também que nós tivemos, que é muito perceptível e positiva para o mercado, é a idade. A idade média hoje do gamer é de 30 anos. Então, muda aquela história de que o videogame era coisa de criança ou que era daquele adolescente que ficava trancado no quarto jogando e agora, seja no PC, seja no console ou seja no celular, o game é um conteúdo para todo mundo. Tem conteúdo para todos os gêneros, para todas as idades, para todos os gostos. Germano, a gente viu nos últimos meses bastante coisa acontecendo em relação às Big Techs e as suas visões em relação a esse universo. Está bastante claro que Amazon, Apple, enfim, os gigantes tradicionais e agora os novos players, a Apple e a Amazon mais recentemente, através de aquisições e de lançamentos específicos, vêm criando ofertas para esse mercado e são ofertas que se baseiam num modelo de monetização de streaming, que diminui parcialmente o processamento local, cria um processamento de servidor ali maior, que está associado ao serviço dele, mas, por outro lado, aumenta bastante, potencialmente, a demanda. Como vocês enxergam a Acer nesse contexto de evolução e amadurecimento do mercado de games? Primeiro, assim, ótimos comentários aí do Marcelo aí. A gente sempre está presente com ele aí também na BGS, que para mim é um evento fantástico, o melhor evento da América Latina disparado. E com relação a essa evolução aí dos gamers, como é que a gente enxerga isso? Primeiro, essa questão do cloud. Você vê aí empresas como o Google realmente fazendo alguns movimentos muito fortes nessa questão do cloud, para tentar diminuir, como você falou, o processamento. Mas esse movimento, vamos dizer assim, ele está muito incipiente, está só começando. E, obviamente, também para fazer esses movimentos, você tem uma questão de infraestrutura, né? Infraestrutura de internet, você tem quem realmente está bem preparado e os publishers têm que estar adequados a essa nova relação aí com o cloud, esse tipo de solução, né? Mas isso, falando do futuro, eu acho que é uma tendência, isso realmente a gente vai adequar essa tendência também, porque mesmo que você tenha essa capacidade de processamento mais focada na nuvem, você vai ter que ter a forma de jogar confortável, né? Por que a gente fala a forma de jogar confortável? Porque a gente tem notado, principalmente nesse período, muita gente que compra um notebook gaming, mas tem comprado também um monitor para game, um teclado e um mouse. Então, o notebook acaba virando uma CPU, né? A venda realmente de notebooks e de soluções
game esse ano aumentou no Brasil absurdamente. O mercado esse ano ele cresce no Brasil mais de 6%, né, o mercado gaming, e o mercado nosso, particularmente, a gente cresce aí ao redor de 12%. Né? A gente não consegue crescer mais nesse momento por falta de disponibilidade de produto, né? Então, hoje a gente não tem a condição de abastecer a demanda nesse momento, né? Essa questão do futuro aí de ver as pessoas jogando, né, como o Marcelo comentou, até de idade, a gente tem notado algumas coisas aí muito interessantes, porque alguns clientes que não jogavam estão buscando realmente soluções de game. Aí você pergunta, até muitas vezes um amigo liga e fala assim, olha, eu queria comprar uma máquina game. Fala, olha, qual jogo que você joga, o que você vai fazer? Fala, não comecei ainda, mas eu quero estar preparado para entrar no universo game, né? Então você vê que muitas vezes as pessoas que têm uma máquina para trabalho estão buscando uma máquina com capacidades para jogar, para conseguir num determinado momento aliar trabalho e lazer, né? Então isso tem sido um movimento também muito interessante que a gente tem percebido. Queria pegar carona nessa pergunta do André para você, Germano, porque quando a gente olha a divisão de distribuição no mercado, tem um crescimento importante, por exemplo, do market share da Acer e o quanto vocês alcançam dentro desse segmento. Mas é óbvio que vocês não miram única e exclusivamente esse usuário que está jogando. A experiência ela tem que ser uma experiência agradável, você mesmo descreveu isso agora, para todo mundo. O quanto da indústria, né, o quanto tem de trabalho da indústria nesse processo para criar um ambiente, uma experiência, no uso ali mesmo da máquina, que seja confortável para todo mundo. Porque até pouco tempo atrás, tinha uma noção de que o computador para o jogo, ele é um templo, ele está apartado de todo o resto. E para muita gente não é uma realidade possível você ter uma máquina exclusivamente dedicada para o jogo. Você tem que dividir ali e tem que ser uma experiência agradável para você desempenhar várias tarefas. Às vezes o cara pega o computador que ele trabalha para jogar também. Como que é o pensar desses produtos, a entrega desses produtos lá na ponta para esse consumidor? A visão que eu tenho em relação a essa situação da evolução do hardware, né, para ficar mais friendly, a indústria evoluiu muito nesse sentido, porque os primeiros notebooks para gaming, eles tinham realmente 32 milímetros, eram um pouco mais pesados, né, vamos dizer assim, um pouco gordinhos, né? E agora, o que a gente tem visto? A gente tem visto notebooks agora para gaming com 17 milímetros, né? Então, é uma evolução muito grande, né? Você vê hoje notebook game mais fino, mais friendly, né? Não tão pesado, e sem perder a capacidade de processamento. Os notebooks hoje estão tendo uma capacidade de processamento muito boa, né? Eles estão conseguindo manter ou aumentar até em relação ao passado, usando tecnologias de cooling, as gráficas mais avançadas, né? Um ponto também que tem evoluído muito é com relação às conexões. A maioria dos notebooks um pouco mais high-end já estão utilizando Wi-Fi 6, né? Então, tem várias características que têm tornado os notebooks mais potentes e mais friendly. A CPU também tem avançado bastante. Então, quando a gente fala de CPU, a gente está usando CPUs novas aí, tanto da AMD quanto de última geração, tem trazido uma performance muito boa. As placas de vídeo, né, principalmente aí a NVIDIA, tendo um avanço muito grande com essa linha da RTX. Então a gente tem visto aí que hoje o jogador tem um arsenal aí para melhorar a performance, né? Então, ou seja, tem muita característica que pode melhorar a performance do jogo. E nesses notebooks que a gente tinha falado do trabalho e para o gaming, você pega uma máquina dessa hoje, de 17 milímetros, né? Se você realmente não falar que ela é uma máquina game, talvez as pessoas nem notem, né? Que ela é um design bem legal. Você pode transitar em qualquer ambiente, em qualquer... ou para jogar, para trabalhar. Essa parte legal disso aí. Marcelo,
cenário de economia da atenção, a gente tem conversado muito aqui sobre isso, o marketing que deixa de interromper e passa a entreter, os jogos têm cumprido papéis para alguns públicos que são similares aos das redes sociais. Eu tenho um filho pequeno que, na prática, jogar para ele é marcar com os amigos, de conversar e também jogar. E o mais novinho já vai ali na mesma direção. Como você enxerga essa tendência dos jogos, nesse caso, não necessariamente associada a essa profissionalização que a gente enxerga em alguns aspectos, mas associada a uma ressignificação a esse contexto de colocar a ferramenta jogo como uma rede social, como um lugar onde as pessoas se encontram para conversar, interagir e também jogar? Então, essa sua pergunta ela é bem pertinente, né? Porque é o que tem acontecido de fato, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Um case de sucesso recente que nós tivemos foi o Fortnite, da Epic Games. E no ano passado, na última BGS, um stand gigantesco de 1.000 metros quadrados, super lotado, grandes anúncios, mas todas as pautas, né, que falavam, né, de Epic Games e de Fortnite colocavam muito isso em xeque, né? Você tinha ao mesmo tempo um grande stand do YouTube, um grande stand do Facebook, um grande stand da Twitch, e por outro lado você tinha um grande stand do Fortnite que não era de fato um stand para promover só as novidades tecnológicas do jogo, mas era um grande ponto de encontro dos fãs de Fortnite. Então, o Fortnite ele funciona muito como uma grande rede social, na verdade. E dependendo da comunidade, dependendo do nicho, né, seja jogador de console, no Xbox, no PlayStation, no Switch, ou aquele jogador de mobile que eventualmente está jogando um Free Fire ou algum outro título, ou jogador de PC que vai estar jogando aí um Fortnite ou também algum outro jogo, ele utiliza realmente hoje o game como um ponto de encontro. Os games eles se tornaram uma grande ferramenta de conexão entre as pessoas, especialmente nesse ano de pandemia. As pessoas têm no game aquele momento, aquela hora do dia, de poder se conectar, de poder falar com seus amigos, de poder interagir com seus amigos ou até com parentes e poder se divertir, poder espairecer. Então isso se acentuou, né, com o fenômeno dos jogos online, o multiplayer cada vez trazendo mais jogadores, dependendo do título, numa mesma partida. Então isso traz uma integração ainda maior entre as pessoas e também corrobora com o que nós falamos anteriormente, né? O videogame ele deixou definitivamente de ser algo para pessoas que ficavam isoladas. Ele é muito mais hoje uma ferramenta de socialização, de conexão entre as pessoas. E o que acontece na BGS a cada ano? As pessoas vão para a BGS para que essa conexão que acontece virtualmente o ano inteiro possa, naquele determinado momento, naqueles 5 dias, acontecer presencialmente. Então, muita gente que fala comigo da importância da BGS e hoje, por exemplo, essa semana, como uma semana que marca a data onde ela deveria estar acontecendo presencialmente esse ano, as pessoas colocam que talvez o ponto principal não sejam os jogos, os lançamentos que aparecem na BGS, mas a grande oportunidade de poder se encontrar com aquelas pessoas que eles se encontram todos os dias do ano virtualmente e tem aquele momento no ano para se encontrar pessoalmente, presencialmente. Isso é legal, né? A internet tentou nos sabotar, mas não conseguiu. O Germano está de volta. Que ele estava falando no finalzinho da resposta dele, deu para a gente entender, apesar das falhas, né, sobre como a evolução do hardware propiciou uma experiência melhor e tal, até de você para poder ter preferência sobre quais são os seus produtos preferidos. E tem a ver com isso que o Marcelo está dizendo, o sentimento de comunidade, né, Marcelo? Eu, pelo menos, percebo quando converso com as marcas e tal, cada um me diz assim, não, porque os nossos fãs, já mudou a denominação, você não é mais um consumidor, você é um fã, você faz parte de um clubinho ali que joga por aquele console, que prefere essa ou aquela marca de acessórios e tudo mais. Eu queria saber do lado da Acer, que tem uma marca forte, né, de produtos game, como é que é a construção, ou como foi e tem sido, né, claro, a construção
dessa comunidade. Vocês trabalham com esse sentido também de um pertencimento para a marca dentro desse universo, Germano? Como é que é isso? Com certeza, a gente está próximo dos influencers, dos jogadores, a gente patrocina alguns times, né? Não só no Brasil, mas como mundialmente. Alguns campeonatos a gente está presente, patrocinando, expondo a marca, porque para a gente não é só o notebook, né? Nós temos notebook gaming, nós temos o desktop gaming, temos monitores para gaming, teclado, mouse e outros acessórios, né? E em alguns países a gente tem lançado a linha de roupas, né, para o jogador. Muito interessante, né? Uma linha fashion para quem curte aí jogar. E além disso a gente tem duas marcas que identificam muito com esse público, que é a marca Predator, que é a marca high-end da empresa, e a gente tem a marca Nitro, que é uma marca que fica no middle, né? Então, na verdade, todas essas duas marcas têm fãs que utilizam logo, é muito interessante. O pessoal coloca o logo do Predator no carro, coloca o logo do Predator em alguns outros appliances. É muito legal isso, você vê isso aí. E tem até uma rivalidade, né, Marcelo? Quem defende um console, quem defende uma marca ou outra, tem até uma rivalidade, né? Os clubinhos, os guetos dentro da... Isso é muito legal. A BGS é legal porque ela mostra esse ecossistema. Isso se reflete na rua, né? Então, isso também é bacana de comentar, né? É claro que você vê ali os sonistas, os nintendistas, os caixistas, e hoje em dia, né, e o Germano aí representa muito bem esse segmento aí com um trabalho brilhante que a Acer tem feito. O público que é apaixonado pelos games para PC é o que mais cresce no Brasil, é o que nós mostramos agora recentemente nesse estudo com o Datafolha, é a fatia do mercado que tem se tornado mais relevante a cada ano que passa. Hoje você olha na BGS claramente uma divisão onde há o público para console principalmente e há o público para PC, para os games para PC, e sem dúvida nenhuma, quando olhamos o número de expositores, a área ocupada, os games para PC hoje já ocupam uma fatia maior da BGS em relação aos demais. Até abrindo também um parênteses nessa questão da paixão, né, do jogador e também do jogador de games para PC, né? Não só nos campeonatos, nós fazemos a BGS Esports, que é a nossa plataforma competitiva, mas também nos estandes nós vemos cada vez mais uma presença de um público apaixonado. Então eu me recordo que no último ano a Acer, por exemplo, tinha um stand de 2 andares que estava bem na entrada do evento, que foi realmente assim, sem querer puxar o saco, mas de verdade, foi um dos stands mais bonitos da feira. Acho que o Aros aí deve concordar comigo, deve lembrar. Dúvida. E eles ganharam, né? A Acer ganhou inclusive o prêmio Aqui Se Joga na última edição, que é o prêmio que foi dado em virtude da votação do público e também da eleição de um júri para o stand que tinha o maior número de estações de jogo e o stand que tinha mais conteúdo para quem queria jogar. Então, o lema da feira realmente é essa questão da conectividade, essa questão da possibilidade de jogar, né, de forma presencial. E a gente vê que é uma disputa sadia hoje, né? Acho que, concluindo, o fã do game para PC, ele está muito bem atendido. Quem gosta de jogar no console também está bem atendido. Eu diria que nos últimos anos, como a gente não tinha uma nova geração de consoles, os games para PC realmente ganharam mais espaço, então as empresas, né, como a Acer e as demais, conseguiram abocanhar uma fatia maior de jogadores, e agora, com o lançamento do PlayStation 5, com o lançamento do novo Xbox, a disputa talvez se equilibre mais, né? É um momento em que essa disputa fica mais equilibrada, e aí no final de geração geralmente acontece esse crescimento também do número de jogadores que migram para o PC. Ô Aros, eu tô aproveitando o programa aqui para ter uma consultoria de pai, né? Você sabe que eu falei dos meus meninos e os jogos, né? A relação que temos lá em casa com esse assunto. Eu não nasci com o talento deles, definitivamente, para esse assunto, definitivamente não. Mas me interesso pelo tema e, além falei das redes sociais, falando do futuro, Marcelo, o que a gente pode esperar
em termos de evolução da profissão gamer? A gente tem visto um ecossistema, como o Aros falou, que é criado em torno do assunto. Então, os appliances, como o Germano colocou, as roupas, as marcas que estão envolvidas, mas tem o gamer propriamente dito, que ali já tem algumas discussões sobre ler, galera que fica ali jogando muito tempo e que eventualmente pode ter algum tipo de contusão, como os atletas dos esportes o debate físicos, eterno sobre qual seria a idade para deixar a molecada começar a mergulhar naquele universo e tal. Exatamente. O que a gente tem para o futuro desse assunto, no sentido de virar uma profissão, de existirem leis que, de alguma maneira, vão nortear a prática? Para onde esse assunto vai? Então, eu acho que já é uma realidade, né? O mercado de games, ele oferece um número muito grande de oportunidades de trabalho para quem quer ingressar. Então, no passado, né, muita gente sonhava em trabalhar com aquilo que amava, né? Para quem amava jogar, era realmente um sonho poder trabalhar com isso. Hoje em dia, você percebe, né, que o número de jornalistas que cobrem o tema só cresce, o número de influenciadores falando sobre o assunto. A cada edição de Brasil Game Show, a gente recebe cerca de 4.000 influenciadores de médio e grande porte, então que comunicam realmente para muita gente sobre o tema. Jornalistas, a gente tem um número aí superior a 3.000 jornalistas cobrindo o assunto, cobrindo o evento. O número de jogadores profissionais também é algo que só cresce, então a profissão pro player também é uma realidade. E quando você fala de um time, de uma organização de esportes, isso movimenta uma série de profissões, toda uma estrutura que está por trás disso. E também tem o lado do desenvolvimento de jogos. Dentro da BGS, nós temos uma área que é a área indie e que é retratada também agora nesses eventos virtuais da BGS, com espaço apresentando a produção nacional, apresentando o que está sendo feito aqui no Brasil, tanto para console, como para PC, como para celular. São cerca de 100 estúdios a cada edição da BGS, apresentando jogos de altíssimo nível. Desenvolver um jogo também é uma profissão possível, viável e que tem ainda uma demanda reprimida, tem oportunidades de trabalho. E, por outro lado, quando a gente olha o mercado como um todo, né, você tem toda uma cadeia envolvida para que esse notebook gamer, esse desktop gamer, esse console ou esse telefone celular voltado para o gamer chegue no consumidor. Então, toda essa cadeia movimenta um sem número de profissionais e de profissões, e aí é lógico, né? A gente sabe que no futuro, com a gamificação mais presente a cada dia que passa na educação, nas empresas, até na área da saúde, o número de oportunidades para quem joga e para quem quer trabalhar com games só vai crescer. Eu gostaria, aproveitando o comentário aí do Marcelo e também os comentários com relação à evolução dessa questão também da saúde, da preocupação do jogador, né? Como é que a indústria também tem visto isso. A Acer, por exemplo, hoje no Brasil, baseado no último GFK, a gente está com 75% de market share, né? E número 1 hoje nos Estados Unidos, número 1 na Colômbia, está entre a América Latina, é o maior vendedor de soluções gaming. E a gente tem visto que cada dia a gente tem uma preocupação em ergonomia, por exemplo, para evitar que o jogador tenha essa questão da LER, né? A gente tem preocupado muito com os monitores, colocando alguns filtros para diminuir realmente a radiação, né, nessas telas, né, diminuir a luminosidade, dando mais conforto para o jogador. E tem também até uma coisa interessante, a gente está fazendo uma experiência um tanto quanto pioneira nesse universo gaming. A gente está criando um energy drink, né, uma indústria de hardware fazendo energy drink. Mas você pode imaginar qual que é o conceito por trás, é o conceito saudável. Então, a gente, nesse drink, a gente está colocando, por exemplo, uma vitamina chamada lutein, que ela ajuda realmente os olhos, né? E umas outras vitaminas também. Então, assim, a gente está criando um energético saudável para jogador. E a gente já está testando isso em 4 países, né? A gente já está testando isso em Taiwan, na China, na Polônia,
né? Tem também uns testes sendo iniciados na Inglaterra com esse produto. Então, realmente a indústria está preocupada como melhorar realmente a qualidade para o usuário, a qualidade para o jogador, né? Porque hoje o jogador fica várias horas na frente do computador. Então, o hardware tem que proporcionar para ele, além de performance, além de todo esse desempenho que o jogador espera, conforto, né? A gente tem preocupado com isso. Não, sem dúvida nenhuma. E para a gente poder fechar aqui, eu preciso tocar num tema com você, Germano, que é um tema que afeta as empresas no mundo todo, que é essa polarização cada vez maior entre Estados Unidos e China, e que tem como centro, não é, dessa disputa a tecnologia. E vocês, como uma indústria que tem a tecnologia no DNA, que não é, fornecem tecnologia para o mundo todo, imagino que vocês observem isso com bastante atenção. E eu queria saber quais são as preocupações, se é que há, no caso da Acer, preocupações a respeito desse embate. A gente sabe que a China provê peças, enfim, produtos para o mundo todo. Como que é a relação disso, se há algum impacto para a Acer nesse caso? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto na esfera até política, né? Porque o que a gente tem visto a partir dos últimos 2 anos, né? Esse embate dos Estados Unidos com a China tem gerado uma preocupação na cadeia de suprimento como um todo, para toda a indústria de tecnologia. O que tem acontecido de forma natural, até mesmo para a indústria continuar funcionando, né? Alguns fornecedores, vamos dizer, fornecedores de monitores, fornecedores de componentes, estão abrindo fábricas também fora da China, né? Então, ou seja, a gente vê a indústria criando um backup, né? Caso essa briga evolua, a gente torce, né? Todos nós aí torcemos aí para que eles encontrem aí um equilíbrio, né, nessa disputa, mas a indústria sim, ela tem se preocupado, ela tem buscado ter alternativas de fornecimento de outros componentes vindo de outros países, a não ser só a China. Então a gente viu ultimamente, principalmente nos últimos 18 meses, um crescimento da indústria no Vietnã muito forte, na Tailândia também, a base na Tailândia crescendo bastante, e algumas indústrias também aumentando a presença no leste europeu e no México, para tentar descentralizar um pouco a cadeia de suprimentos, para evitar uma parada em caso realmente de algum problema político que venha obstruir realmente a fabricação do hardware, né, como um todo. Fantástico, muito legal essa visão. Obrigado por trazer para a gente essa visão, Germano. E, como sempre, o relógio é cruel. E eu preciso agradecer o Germano Cui, que é General Manager da Acer para a América Latina. Obrigado pelo teu tempo. Pegamos você no meio do caminho aí para esse papo, tá? Desconfortável aí, de pé nessa conversa com a gente para poder se conectar. Te agradeço muito, Germano, pelo teu tempo, pelo papo, foi demais. A próxima vai ser presencial. Muito legal, prazer estar aqui com vocês, um papo muito agradável, realmente, contem comigo, pode me chamar da próxima vez que a gente vai conseguir uma conexão melhor, prometo que eu melhoro a internet. Não, vai ser melhor porque vai ser presencial, não vai ter tela mediando esse papo não, vai estar aqui no estúdio com a gente. E você também, Marcelo, muito legal, obrigado pelo teu tempo, pelo papo com a gente. Eu sei que para você tem um peso diferente porque era para estar agora com o gás total nessa edição presencial, mas as condições não permitem. A BGS viabiliza de uma outra maneira para os fãs, mas em 2021 tá confirmada a edição, né? Então, em 2021 a BGS está mais do que confirmada, de 8 a 12 de outubro, e com certeza maior, melhor. A gente vê que tem uma demanda reprimida tremenda, né? Os fãs pedem para a gente, queremos BGS em dobro, queremos muito mais. Vai ter que fazer uns 10 dias de feira. Se deixar isso que a galera quer, mas aí a Acer não vai aguentar, as demais empresas não vão dar conta, é cansativo, dá um trabalho tremendo, mas a gente faz principalmente com muita satisfação, com muita paixão, com muito carinho, e posso prometer a vocês
que realmente a BGS do ano que vem vai ser incrível para compensar esse ano, que infelizmente não deu para fazer evento. E claro, super agradeço aí vocês três pelo papo e o Germano também, aí a oportunidade de falar com ele é uma honra e um prazer também. E aguardo, né, vocês três aí na próxima edição da BGS no ano que vem. Estaremos lá com certeza. André Miceli, foi bom também. Oi, Germano, perdão. Não, desculpa te interromper, só para agradecer aí ao Marcelo e falar que vamos fazer de tudo para estar junto e estar com força dobrada, porque a gente vai ter que concentrar a expectativa de 2 anos em 1. É isso. André Miceli, foi bom ter você também aqui no estúdio. Muito bom reencontrá-lo pessoalmente depois de tanto tempo. Muito bom voltar à Jovem Pan. E daqui a 2 semanas estou de volta. É isso, daqui 2 semanas presencialmente. Mas, na semana que vem tem Sociedade Digital aqui na Jovem Pan, mesmo com a ponte aérea funcionando, o André lá do Rio, eu aqui do estúdio em São Paulo, para falar sobre os impactos da tecnologia na sociedade. No programa de hoje você descobriu que você é gamer e nem sabia. Um abração, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.